Então, vou chamar agora o doutor Mário Pessoa. O doutor Mário, tive a oportunidade também de conhecê-lo, já estar com ele em alguns eventos sobre esse tema tão importante, né? Ele também é médico pela Universidade Federal da Bahia e com residência em gastroenterologia e doutorado em medicina pela Universidade de São Paulo, onde atualmente ele é professor da divisão de gastroenterologia e hepatologia, né, nessa mesma universidade, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E o tema aqui da apresentação que ele fará é por que a doença hepática, né, no caso MASLD/MASH, passou a fazer parte da preocupação com a diabesidade. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Mário. Marcos, estão me ouvindo? Estou sim. Sim, obrigado. Uma honra para mim estar aqui. Acho que esse é um evento super importante, você sabe, da nossa luta como associação, não só a Sociedade Brasileira de Hepatologia, mas agora que eu estou ligado à Sociedade Latino-Americana também, já nos encontramos e nós estamos junto com as associações europeia, americana e também africana e Ásia-Pacífico num movimento grande de tentar incluir o fígado, não é, a doença gordurosa e a cirrose dentro das doenças crônicas não transmissíveis. E só para dar uma ideia um pouco a vocês, eu não sei se eu consigo passar, já está, a meu slide está sendo apresentado, Marcos? Está sendo apresentado, sim. Não está no modo apresentação, mas você pode também ir clicando nos slides ao lado, se preferir, ou colocar no modo apresentação. Deixa eu ver se entrou no modo apresentação. Por enquanto, não. Para mim entrou, engraçado. Está mudando, não? Não está mudando. Está no primeiro slide ainda. Então, peraí, deixa eu tentar de novo. Se preferir tirar também do modo apresentação e passando ao lado, então não tem problema. Dá para ver muito bem. Vocês conseguem ver agora, mas não no modo apresentação, é isso? Isso, exato. Uhum. Bom, eu não sei por que não foi para o modo, quando eu peço para colocar no modo apresentação, ele não foi. Bom, mas então, para a gente não perder tempo aqui, eu queria falar da prevalência de MASLD. Primeiro dizer para aqueles que não sabem que nós mudamos a nomenclatura, e hoje chamamos não mais NAFLD, né, de não álcool, doença gordurosa do fígado não alcoólica, mas a doença esteatótica do fígado associada à alteração do metabolismo, né? Então, a nossa prevalência na América Latina é de 30%, é de 44%, que é bem superior à prevalência mundial. Então, nós estamos num continente onde essa prevalência é realmente muito alta, como já foi dito anteriormente aqui, do ponto de vista também de obesidade. Se nós falamos em esteatohepatite, que são aqueles indivíduos que já têm uma hepatite gordurosa no fígado, que com um risco elevado de progressão para a cirrose hepática, essa nossa prevalência na América Latina é de 7%, também bastante superior à prevalência mundial de 5,2%. Quer dizer, estamos com um problema que é epidêmico em nosso país e também em nosso continente. É preciso tomar alguma atitude. Isso vem, como foi dito, com essa também prevalência que vem crescendo muito nos últimos 20 anos de obesidade em nosso país, de sobrepeso, principalmente aqui, obesidade grau 2 e 3, que praticamente dobrou nos últimos 15 anos. Isso também é visto com a incidência do diabetes. O Brasil, junto com os outros países do BRICS, tem uma prevalência, uma incidência que vem aumentando assustadoramente também de diabetes em nossa população, e são dois fatores que realmente muito importantes no desenvolvimento da síndrome metabólica e na doença gordurosa do fígado com esteatohepatite. Esse já é um artigo
antigo, que nós hepatologistas publicamos em 2011, já mostrando, claro, que tem um viés, porque nós já recebemos esses pacientes já com algum grau de elevação de enzimas hepáticas e com uma evolução já prolongada. É muito comum a gente escutar do paciente que chega, às vezes, já com a cirrose hepática, que tem mais de 20 anos, que ele sabe ser portador de esteatose de fígado gorduroso e que sempre foi informado que ele tem uma gordura no fígado, mas isso não é tão importante. Vejam aqui que dessa casuística de 437 pacientes que nós publicamos, 41 tinham esteatose por cento, 31% tinham esteatohepatite, hepatite gordurosa com algum grau de fibrose, já 27% com a fibrose mais avançada e 15% desses indivíduos já com cirrose hepática já no início da apresentação. E essa mudança de epidemiologia e dessa doença dentro do cenário das doenças hepáticas, a gente pode observar muito na nossa lista de transplante do HC, né, da USP, onde, se observarem do lado esquerdo aí a nossa lista, em 2005, não existia a doença gordurosa do fígado como indicação de transplante. Existia a cirrose criptogênica, que muitas vezes é uma doença gordurosa que evoluiu, já perdeu a gordura e fica só o fígado com bastante fibrose, com cirrose, mas atualmente, quer dizer, em 2022 e agora ainda mais, nós temos 8% de indivíduos que já têm esse diagnóstico na entrada da lista de transplante hepático. Então, é um problema, sem dúvida, que vem crescendo muito em nossa população. E para mostrar um pouco do que nós vemos em nosso ambulatório de doença gordurosa na hepatologia dentro do HC, nós acompanhamos hoje registrados por volta de 550 pacientes que nós acompanhamos com visitas eventualmente a cada 3 e cada 6 meses. Em média, nossos pacientes têm 32 de IMC, quer dizer, são pacientes obesos, tem com a idade média de 60 anos, 70% do sexo feminino, mas isso talvez porque as mulheres procuram mais assistência médica, não porque elas tenham mais, sejam mais portadoras da doença gordurosa do fígado, 60% tem diabetes, 70% hipertensão, 60% dislipidemia, 10 a 15% tem o que nós chamamos de lean NASH, ou seja, é a doença esteatohepatite no indivíduo magro. Existem alterações genéticas, alterações de dislipidemias, que levam também à doença naquele indivíduo, ou até mesmo de uma alimentação totalmente incorreta, um hábito alimentar totalmente correto, que nem sempre leva à obesidade, mas pode levar à doença gordurosa. E aqui à direita nós obedecemos realmente na avaliação do fígado, e é muito importante que a gente consiga ensinar o não especialista que com exames simples sanguíneos ele possa calcular o que nós chamamos de FIB4, que é um cálculo matemático que você acha na internet muito facilmente, e aqueles indivíduos então que têm essa avaliação com menos de 1,3 são indivíduos que o médico da atenção primária, o cardiologista ou endocrinologista, não necessariamente precisam encaminhar naquele momento para o hepatologista. Mas se esse valor é acima de 1,3, esse paciente, então, merece uma avaliação do fígado mais detalhada. Nós pedimos normalmente uma elastografia nesse segundo momento, e essa elastografia vai medir a dureza. São métodos hoje por ultrassom, por ressonância ou por um aparelho francês que se chama Fibroscan, que mede a rigidez do fígado. E aqueles indivíduos que têm essa rigidez medida nessa unidade chamada quilopascal, acima de 8, normalmente no nosso serviço são aqueles indivíduos que vão à biópsia hepática porque já mostram provavelmente algum grau de fibrose. E só para terem uma ideia, esse é um trabalho que nós apresentamos parcialmente de um aluno nosso de doutorado, onde nós acompanhamos 138, estamos acompanhando 138 indivíduos com esteatohepatite que tiveram uma primeira biópsia hepática alguns anos atrás, e nós não temos muito a oferecer do ponto de vista farmacológico ainda para esses indivíduos. As drogas que se tem acesso agora são drogas extremamente caras, os nossos pacientes do Hospital das Clínicas não têm a menor condição de comprar uma dessas drogas para emagrecimento ou para melhora dessa esteatohepatite. E só para mostrar para vocês que em 5 anos a 10 anos de acompanhamento desses indivíduos, aqui vejam em vermelho praticamente 50%
evoluiu do ponto de vista de fibrose, já caminhando para uma pré-cirrose, para uma fibrose avançada, o que realmente mostra o tamanho desse problema. E só chamando mais uma vez a atenção que esses indivíduos, na maioria, sabem ser portadores de esteatose e escutam a maior parte dos profissionais de saúde que a esteatose hepática é um problema benigno e não é exatamente assim. E obrigado, pela atenção. Muito obrigado pela apresentação, Mário. Acho que você trouxe elementos aí realmente muito importantes para o nosso debate, né? Incluindo, por exemplo, a menção ao FIB4, né? A FIB4, que nós trouxemos quando fizemos a recomendação, né? Como você sabe, você também foi um dos signatários da recomendação que nós fizemos ao Ministério da Saúde, de pensar na inclusão dessa ferramenta que é uma fórmula simples, né, que pode ser usada na atenção primária para que se identifique o indivíduo, né, e que possa se fazer o encaminhamento adequado, né, para que esse indivíduo não chegue só quando já está com uma condição muito mais complicada, né, na atenção especializada, né. Então, aí uma questão bastante, né, um ponto bastante interessante que você traz, assim como outros alertas, né, sobre a importância, né, a prevalência, a alta prevalência dessa condição, né, e a importância dessa condição e o risco de evolução. Um outro ponto também que eu gostaria de mencionar, que você destacou, foi a perda de peso, né? Então, a perda de peso como um elemento também, né, para esse tratamento, se eu entendi bem, né? Por isso, os medicamentos, mas também outras estratégias para a perda de peso também são importantes, né? E certamente a Não gente sei vai se nós vamos poder. comentar agora ou depois no final, Marco, mas eu teria Aham. alguns comentários, mas se você quiser, depois na discussão a gente volta. Vamos conversar mais a esse respeito, sem dúvida.